Análise Política, com Orion Teixeira. Olá, Orion, muito bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Luciana, Lucas Murillo e ouvintes espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Bom dia. Você sabe, né? O prazer é sempre todo nosso. Orion, tem governador viajando, hein? E é para fora. Pois é, Luciana, ele não passou o cargo para o seu vice-governador Paulo Brandt. Desconfiança, descaso com a administração pública, que é pública e não de um grupo ou de um partido. A Constituição diz apenas que ele deve pedir autorização para viajar para fora quando o tempo for maior do que 15 dias, ou seja, está dentro da lei, já que pretende ficar apenas fora aí 7 dias. Mas o respeito à coisa pública sugere que tanto o seu vice-governador Paulo Brandt como a Assembleia Legislativa sejam comunicados dessa decisão. Afinal, tragédias não têm dia e hora para acontecer. Alguém pode achar que ele não faz falta ou diferença, mas transparência é fundamental nas ações de um governo. E não serão fax, redes sociais, zap, que irão substituir a gestão de um governo. Na falta do governador, há um vice democraticamente eleito. Mas Zema decidiu cancelar o seu vice. Já demitiu os 18 funcionários dele, não conversa mais com ele. E qual foi a razão? Não é porque o vice, nesse caso, estava conspirando contra o titular, como é comum na cultura política brasileira, mas porque não apoiou a reeleição de Zema, ao apoiar o candidato do partido dele ao governo de Minas, que foi Marcos Pestana, do PSDB. Zema não perdoou o que considerou infidelidade, mas nada também o impediu de apoiar o candidato à reeleição Jair Bolsonaro, de outro partido, o PL. Nesse caso não foi uma infidelidade, mas uma lamentável identidade. A relação entre Zema e Brandt, mais de Zema para Brandt, já estava extinta há muito. Como disse o próprio Paulo Brandt, Zema o cancelou para usar aí as linguagens de redes sociais antes da campanha. Então, do ponto de vista administrativo e político, Zema joga para frente problemas que cobram solução dele na Assembleia Legislativa hoje. Por exemplo, o destravamento da pauta legislativa de modo a permitir que seja votado o orçamento do Estado para o ano que vem. Tem tempo? Tem, mas está empurrando para depois. Junto disso aí está acontecendo também a campanha pelo cargo de presidente da Assembleia ao próximo biênio. Zema tem candidato próprio, precisa vencer, mas não se importa, por exemplo, de compor com um candidato independente, que não lhe faça oposição. Pode ser aí um aprendizado político ou uma decisão de risco, né? Orion, agora tem 13º salário, né, saindo, e desta vez sem parcelamento também, né? Sem parcelamento, sim. Eu perguntei ao governo quem estava respondendo pela administração diante da ausência do governador, do titular, mas 24 horas depois ainda não obtive uma resposta. Mas provando que eu posso estar vendo problemas onde eles não existiriam, o governador Zema anunciou lá de Londres, onde foi ver os filhos, a data do pagamento do 13º. Será no dia 14/12. Então é o segundo ano consecutivo, depois de 6 anos, que o pagamento era feito em atraso ou parcelado. A boa natalina é depositada, então, agora em dia. Uma boa notícia, sem dúvida, com certeza, para os mais 627 mil servidores e 52 mil pensionistas, que poderão programar suas compras de Natal e de fim de ano. O valor total da folha chega aí a 3,5 bilhões de reais. Por outro lado, aí, como a viagem, o governador também não manifestou respeito a esse direito conquistado e consagrado dos servidores. Ainda ontem chegou a fazer um bolão nos moldes de jogos decisivos, como os da Copa do Mundo. Depois de ser cobrado na semana passada por sindicatos, o governo resolveu fazer um bolão para divulgar a data dessa ação. Numa publicação no Instagram, inspirada aí em cores da seleção brasileira, que disputa o Mundial lá em Catar, a conta oficial do governo de Minas lançou a seguinte pergunta: qual será a data do pagamento do 13º dos servidores do estado de Minas Gerais? Comentou o próprio palpite. Abaixo da publicação informa que o anúncio seria feito hoje, como foi de segunda-feira, dia 28. Por conta das críticas aí entre os servidores, decidiu retirar a postagem do ar. Orion, agora o assunto é a PEC da transição e Lula, né, assumindo a articulação? É como vocês informaram há pouco aí, né? O presidente Lula agora está de volta a Brasília e já está iniciando essa articulação que andou travada porque faltava essa
principal liderança assumir com autoridade os rumos dessa negociação. Então, se Zema não tem, Lula não tem ainda o ministro da Fazenda, também não tem o ministro da Articulação Política, e a coisa está um pouco embolada, ele próprio, então, vai destravar essas conversações, essas negociações em torno do destravamento da PEC, que tem como principal foco aí o Bolsa Família de R$600 para o ano que vem e precisa ser aprovado ainda em dezembro. Então, o petista vai passar a semana toda articulando aí para tentar resolver com autoridade, como disse, os problemas que estão aí travando essa negociação. Lula poderá talvez não ajudar muito a resolver como será a sua própria posse, porque apesar de todas as ameaças aí e conspirações de bolsonaristas contra a posse dele, o governo não liberou recursos aí para a Polícia Federal, porque está difícil, está travado aí o processo de construção dessa festa de posse em Brasília no dia 1º. Mas vai acontecer, com certeza. Valeu, Orion. A gente fica por aqui então. Boa segunda, bom jogo do Brasil, até quarta-feira. Ok, um abraço para você, Lucas, Luciana, Murilo e ouvintes, espectadores. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos, façamos um bom dia, torcendo aí, gente. Valeu, até.